Nós vamos começar, continuando na verdade essa série que nós começamos há 3 semanas, essa é a 4ª mensagem na verdade, e essa série tem falado muito ao coração de muitas pessoas. O tema dessa série é Por que a igreja me feriu? E o que nós temos visto é uma quantidade muito grande de pessoas mandando mensagem para nós, dizendo: nossa, poxa vida, eu passei por isso, poxa, aconteceu exatamente isso comigo, nossa, olha que legal, que bom que vocês estão abordando esses assuntos e tudo mais. Mas hoje o tema que nós vamos abordar é um tema muito delicado. Eu lembro que no primeiro dia que nós começamos o culto e eu fui ministrar essa série, no final do culto uma pessoa muito próxima a mim veio e falou: cara, essa série é sensacional, mas você precisa falar sobre a cultura do medo que muitos pregadores colocam nas suas ovelhas. E aí eu comecei a reparar que muitas pessoas têm muitas feridas abertas e que nem sempre elas são abordadas, e elas não são abordadas por N motivos. Se nós fôssemos ficar aqui falando cada motivo pelo qual a ferida foi aberta, talvez nós demorássemos uma eternidade. Mas a verdade é que é muito estranho pensar em alguém que se diz um homem de Deus, uma mulher de Deus, usar do poder que ela tem para fazer algo que Deus não pediu que ela fizesse. Muito pelo contrário, que é totalmente contra a Bíblia. Sabe, eu acho muito arriscado nós nos colocarmos no lugar de Deus quando Deus não nos pede isso. Quando nós pastores sabemos do nosso chamado, sabemos para o que nós fomos chamados, nós não precisamos nos preocupar com coisas que não nos competem. Por exemplo, eu não fico preocupado com o crescimento da igreja, porque quem dá o crescimento é o Senhor. A minha parte é me preparar, estudar, para que eu traga uma palavra vinda do Senhor para tocar o seu coração. Se a igreja vai crescer, se vidas vão se converter, não cabe a mim, é a obra do Espírito, é Ele quem vai fazer. Agora, tem muita gente querendo fazer aquilo que não foi chamado para fazer. Salmos 23:1 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por várias vezes na Bíblia, Jesus se apresenta como pastor, como bom pastor. Outra passagem que diz a respeito do bom pastor está lá em João capítulo 10, versículos de 11 a 16, que diz assim: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Aí a mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, haverá um rebanho e um pastor. O pastor de ovelha, para que vocês entendam, era a mais antiga de todas as vocações campesinas em Israel nos tempos bíblicos. Muito antes deles se tornarem fazendeiros, aquele povo escolhido andava de um lugar para o outro e vivendo em tendas, caminhavam e dirigiam os seus animais de um pasto para o outro. O cuidado com uma ovelha poderia até ser visto como algo fácil, se o pasto, se na verdade a quantidade de ovelhas fosse uma quantidade pequena. Esse trabalho era um trabalho simples, até mesmo podendo ser realizado por uma criança. Mas nós lemos na Bíblia inúmeros relatos de rebanhos com mais de 1000 ovelhas, com milhares de ovelhas. Esse é um trabalho que somente alguém muito capacitado poderia desenvolver. Uma criança não poderia conduzir milhares de ovelhas e outros animais de um rebanho, de um pasto para outro. Ela precisava ser escolhida, ela precisava ser capacitada, e essa de fato não era uma profissão fácil. E na maioria do tempo os rebanhos precisavam ficar em um ar livre. Então em Israel, quando é frio, e quando é calor, especialmente no deserto. E no versículo 15
Jesus disse que dá a vida pelas suas ovelhas. Isso não era uma falácia, isso não era simplesmente algo que saiu da boca dele. Ele fez exatamente isso naquela cruz por nós, mas também os pastores davam a vida pelas ovelhas. E não era um mito, essa frase era uma realidade. João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Trazendo para os tempos de hoje, por que eu vou falar sobre esse assunto? Porque existem muitos pastores que acreditam de fato que as ovelhas são deles. Existem muitos pastores que acreditam que as ovelhas são posse, propriedade do pastor. O pastor é Jesus. Nós aqui como pastores da terra temos a obrigação de amar, de cuidar, de amparar em momentos de dificuldade, mas ainda assim nós precisamos compreender que mesmo com tanta dedicação, as ovelhas continuam não sendo nossas ovelhas, elas pertencem a um bom pastor. Alguns entendem que a partir do momento em que existe uma real entrega de um pastor, onde ele aconselha, onde ele abre a sua casa, onde ele gasta tempo, energia, saúde, aconselhando, o mínimo que se espera é uma gratidão, e disso eu não posso discordar. Um pastor, daqui nós, muitas vezes abrimos mão de momentos com a nossa família, de momentos com amigo, de momentos com pessoas que nós gostaríamos de estar, para acolher alguém que está desesperado. Uma mãe que liga e fala, o meu filho falou que vai se matar. Uma mãe que liga e fala, o meu filho foi encontrado tendo alucinações e tendo uma overdose, ou então alguém que está passando por uma dificuldade. Essa é a vida do pastor. Nós esperamos de fato que exista um senso de gratidão, mas ainda assim, não existe uma carta onde a ovelha é obrigada a ser exclusiva daquele pastor. Quando você que é membro entrou aqui, você não assinou uma carta de exclusividade dizendo, eu só sou ovelha do pastor Ramon, do pastor Lamartine, do pastor Maurício, ou quem quer que seja. Um outro ponto que eu não discordo de muitos pastores é o zelo e o cuidado pelas ovelhas. Isso quer dizer que nós temos a obrigação de cuidar para que vocês não caminhem por lugares ruins que podem levá-los a machucar, porque hoje a verdade é que todo mundo tem acesso a muitas coisas, né? Então você ouve a pregação do apóstolo Lamartine, você concorda com a linha escatológica daqui, e você fala, uau, é maravilhoso. Só que na área de intercessão você concorda com uma outra visão, aí você vai consumir a intercessão de outro lugar, aí na parte de louvor você concorda com outro grupo, e aí você vai indo, e daqui a pouco, cara, você está em um monte de lugar, e isso não faz bem para você, isso não faz bem para o corpo de Cristo. Mas ainda assim, ainda que nós alertemos a respeito disso, do tipo, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você tem feito, abra o seu olho, ainda assim, a decisão é sua. A decisão de permanecer, a decisão de você, ouvir quem você quer ouvir, é sua, e você vai arcar com as consequências. Isso é ter o pensamento e o entendimento de quem nós somos nessa vida. Mas hoje, infelizmente, não é algo incomum o autoritarismo por meio de líderes que acham que não somente são os donos das ovelhas, como também precisam ser responsáveis pelas decisões que elas vão tomar. Ou seja, não somente você presta conta a mim, como você também precisa me obedecer com respeito àquilo que eu vou te dizer, com relação às decisões que você vai tomar. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre o autoritarismo, porque a verdade é que as igrejas evangélicas têm experimentado um crescimento muito significativo no Brasil, trazendo consigo diversas práticas religiosas. E embora muitas proporcionem um acolhimento e um desenvolvimento espiritual saudável, há também um aumento preocupante nessa dinâmica autoritária e práticas abusivas, tanto emocionais quanto espirituais, em algumas comunidades. E nesse cenário, o autoritarismo se apresenta de duas formas: através do medo e através da manipulação. É sobre essas duas que eu quero falar hoje com vocês: medo e manipulação. Quantos aqui têm medo de algo?
Quem não tem medo? Então todo mundo tem medo. Sim? Todo mundo tem medo então? Quem tem filho? Quem tem medo de perder um filho? Quem tem esposa ou marido? Quem tem medo de perder a esposa ou o marido? Quem tem medo de sair na rua ser assaltado? Quem tem medo de sair na rua apanhar de alguém aí? Todo mundo. Nós somos pessoas que aprendemos a desenvolver o medo. O medo ele é desenvolvido em nós. E aí existe o medo inato e o medo aprendido. O medo inato é aquele medo que você já nasce com ele. E o medo aprendido, ele é desenvolvido por conta de algum trauma que você viveu. Todos nós temos medo. Alguns medos são simples de serem enfrentados, né? Você tem o medo de uma barata. Se você não tem uma fobia igual o pastor Lucas Lindolfo, né, Lucas? Nossa, te expus demais agora, velho. Você olha a barata, você sabe o que ela vai fazer? Ela vai me comer? Vai? Não, porque tem umas baratas voadoras, sério, que parece uma pomba, de tão grande que é, parece um morcego, né? Mas você vê a barata que não voa, né? Que está lá no chão. Cara, é simples. Sua esposa está gritando de medo, você também está com medo, você vai lá, pisa, mata a barata, acabou a história, fim de assunto, enfim, foi embora. Mas existem outros medos que não são vencidos facilmente. Agora, pense uma coisa, como nós usamos do medo em favor de nós muitas vezes. Eu perguntei, quem tem filho? Você não usa do medo para dissuadir o seu filho de algumas ideias? Do tipo, se você fizer isso, o seu dedo vai cair. Se você colocar a mão, você vai tomar um choque. Se você for para esse lugar, e a gente usa do medo muitas vezes para mudar a ideia. Não faz isso, senão você vai ficar de castigo. Não faz isso, porque senão você não vai para o shopping. Fica perto para que você não seja roubado. Isso é uma coisa que a gente fala para o John o tempo inteiro, porque o John, ele é muito distraído. Ele está andando com você e de repente ele para, ele fica olhando a borboleta, e você está lá embaixo e a gente tem que falar, John, fica perto de nós, porque senão alguém pode passar e pode te levar embora. E aí ele fica com medo e gruda na gente, e aí não desgruda mais. Nós usamos dessa tática, embora tenha as suas verdades, embora o objetivo seja a proteção, ao mesmo tempo nós usamos o medo para deixá-los mais alerta para que eles não cometam erros. Dentro de determinadas igrejas, determinadas comunidades, ou então ambientes religiosos, o medo também muitas vezes é usado como um meio de persuasão, como meio de manipulação e até mesmo crescimento dentro de alguns lugares, que é totalmente contrário à palavra de Deus. Pastores, líderes religiosos inseguros e incrédulos que confiam no Senhor Jesus, até a página 2, usam desse sentimento muitas vezes para gerar dependência, e acabam sendo beneficiadas por decisões que as pessoas tomam com base no medo. Agora presta atenção que o medo, atrelado à culpa e ao castigo, é uma tríade poderosíssima e muito importante nesse processo. Então os medos são constituídos ao longo da nossa história, e o superdimensionamento do medo nos leva à estagnação e furta possibilidades de experiências que nós podemos ter. Frases do tipo, muito comum, relatadas por pessoas que viveram esse tipo de abuso: eu não te dou a minha bênção se você se relacionar com fulano. Ou então, eu não te dou a minha bênção se você sair daqui. Ou então, se você não fizer isso, você não pode ser considerado um cristão verdadeiro. Se você fizer isso, e o que eu estou falando, se você não fizer dessa forma, Deus vai pesar a mão na sua vida. Esses são os tipos de fala de líderes que usam para terem benefícios próprios. Sabe, é geralmente aquele membro que quer sair da igreja, e o pastor não quer que ele saia, não porque está preocupado com a ovelha, para ir porque está indo para um lugar X ou Y, não, é porque ele vai sentir falta da dependência que aquela pessoa tem dele. E esses pastores usam até mesmo a maldição contra essas pessoas que querem sair. Você quer sair daqui?
então eu vou te amaldiçoar e você vai embora. Cara, isso não existe. O medo ele é poderoso e nós admitimos isso, mas também é irracional a ponto de nos deixar ser manipulados por pessoas, nos tornar vulneráveis. Olha o que o medo pode fazer na vida de um ser humano. Por essa razão nós gostamos do medo, porque ironicamente todo mundo sabe que o medo é útil, e por isso as pessoas tiram proveito do medo. Você quer segurança para os seus filhos, o que você faz? Você compra um carro que talvez tenha um número, a nota maior no ranking de colisão, de proteção e segurança. Você quer sua saúde protegida? Então você vai e adquire um convênio e compra vitaminas para que você tome e fique bem. Você quer manter a sua boa aparência? Você compra um Abitronic, lá na Polishop, lembra que tinha? Quer falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix. Quem viveu isso na vida? Acho que a gente viveu. Meu pai comprou, gente, o Abitronic. Pergunta para mim se funcionava. Não, óbvio que não. Mas é isso. Você quer segurança financeira? Aí você faz um investimento. Você quer ter um sono sadio? Significa que você precisa dormir em segurança. Então você compra sistemas de segurança para sua casa, para que você não tenha medo. Agora, o medo ele não pode ser usado como um meio para um líder lidar com as suas ovelhas. Olha o que diz 1 João 4,18: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, se você viveu isso em algum lugar, em algum ponto da sua vida, de líderes usando do medo para fazer você tomar uma decisão que favorecesse a eles, eu quero te dizer que nenhum líder deve fazer isso, nunca, jamais. Porque em nenhum lugar no mundo o medo serve como algo positivo. É lógico que o medo ele nos impede de tomar decisões que vão nos machucar, mas esse medo irracional é o que mata muitos casamentos. Porque é isso, um casamento movido pelo medo, a tragédia é certa. Em um ambiente corporativo, onde você vive com medo, não existe progresso, você não cresce, você não se desenvolve. E um ambiente eclesiástico, o medo imposto por líder religioso nunca deve ser aceito. Deixa eu te falar uma coisa, é lógico que tem coisas na nossa vida que geram medo. Se eu falar para vocês sobre o inferno, sobre a consequência do pecado, sobre aquilo que vai acontecer nos dias finais, tudo isso gera um certo medo e um certo receio. Está tudo certo, mas você percebe que eu não estou usando disso para ter um ganho próprio, para ter um benefício para mim, que me favoreça? É isso. Se você já passou por essa situação do medo, eu quero deixar um versículo para você que está lá em Provérbios 29, 25, diz assim: é perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Mais uma vez, eu não sei se você já viveu isso, se você já viveu, eu sinto muito, mas ter a confiança no Senhor é a melhor coisa. Você quer tomar decisão? Deixa eu te falar uma coisa, nós não somos donos de ovelha nenhuma. Muitas pessoas às vezes chegam e falam: pastor, eu estou indo para tal lugar, e nós aprendemos com a nossa liderança, com o apóstolo Martini e com a apóstola Lilian, do tipo, eles querem ir, deixa aí, a ovelha do Senhor, está tudo bem. É lógico que como pessoas que amamos pessoas, nós queremos o melhor. Então às vezes a pessoa fala: eu estou indo para lugar X, e você alerta, você fala: cara, talvez esse não seja o lugar ideal para você ir, não seja o lugar ideal por algumas razões, e aí você até explica as razões. Mas no fim, se a pessoa quiser ir, o que eu posso fazer? Eu alertei, mas se ele não quis ouvir, eu não vou amar, eu não vou amaldiçoar, eu não vou falar, morra, entendeu? Eu vou falar: cara, estamos aqui, o dia que você quiser voltar, você será bem aceito, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e é isso. Eu não sou dono de ninguém. Muitas pessoas perguntam para mim: pastor, o que você acha que eu devo fazer? E eu até posso dar uma resposta: eu faria dessa forma. Mas se a pessoa fizer diferente, está tudo certo, a decisão é dela, e ela que arca com as consequências da sua decisão. O medo nunca pode ser o ponto de partida de um relacionamento, de um pastor e uma ovelha. A confiança sim, o amor sim, a cordialidade sim, agora o medo não, porque a palavra de Deus nos ensina que o perfeito amor lança fora todo medo, e o perfeito amor é o nosso pastor Jesus Cristo.
Amém? E o segundo ponto que eu quero falar é a manipulação. A manipulação também é algo muito real em ambientes de autoritarismo. Manipula-se a fé das pessoas, onde profetas usam o seu suposto dom para dizer coisas que deixam as pessoas ainda mais dependentes. E aqui eu quero fazer um adendo, para que você preste bastante atenção. Eu não sou contra profeta, eu acredito que exista sim o dom profético. Nós temos pastores nessa igreja que têm o dom profético, tá? Então a minha denúncia é contra falsos profetas. Esse é o meu ponto, tá? Falsos profetas, não é contra pessoas que têm esse dom, de forma alguma. Eu acredito, eu sei que existe, e eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas. Mas o que acontece é que existem muitas pessoas que, por estarem em um momento frágil da sua vida, de vulnerabilidade, acabam que buscam a oração, ao invés de falar direto com o Senhor, buscam a oração de um suposto profeta. E esse suposto profeta, que se diz um homem de Deus, percebe essa vulnerabilidade e tira um proveito disso. Geralmente eles estão sempre colados com gente que tem dinheiro. Esses falsos profetas, você percebe que eles estão sempre colados com pessoas que têm um poder aquisitivo legal. Dificilmente você vai ver um falso profeta dentro da comunidade, meu irmão. Por quê? Porque dentro da comunidade vai ser difícil ele tirar alguma coisa de alguém. Mas perto dos ricos é onde mais tem. É por isso que tem um monte de jogador, que tem gurus como conselheiros espirituais. Isso está errado, isso está muito errado. E esse tipo de pessoa descredibiliza o ministério de pessoas sérias, como o ministério do pastor Daniel, como o ministério de tantas outras pessoas nessa igreja, e em outras igrejas também. Sabe, o que me pega, gente, é do tipo, eu fui pregar outro dia num lugar, eu estava falando sobre isso, e eu falei, cara, a gente precisa ter um pouco mais de maturidade, a gente precisa entender um pouco mais aquilo que o Senhor quer de nós. E eu estava exortando a galera, eu falei, poxa, essas pessoas que se dizem profetas, elas sempre profetizam a mesma coisa, é sempre as mesmas coisas. Eu vejo uma casa branca, quem aqui tem uma casa branca? Aí um senhor levantou a mão, e ele ficou com a mão levantada, achando que eu ia profetizar na vida dele. Eu falei, não senhor, eu estou só dando um exemplo, pode abaixar a sua mão. Você viu como é fácil manipular? E é sempre isso, vejo uma porta aberta, vejo uma caneta, vejo uma escritura. Eu não sou contra, Deus pode falar dessa forma também, mas nós precisamos ter maturidade, e o que falta é maturidade, porque hoje qualquer coisa se aceita, ninguém vai verificar na palavra de Deus se é isso mesmo ou não. Nós temos a obrigação de provar a profecia. Ah, o pastor me enganou. Não, você se deixou ser enganado. Já profetizaram muitas coisas na minha vida que não aconteceu, mas já profetizaram também muitas coisas que aconteceu. Agora, qual que é o real interesse daquele que está ali falando sobre isso? Existem inúmeros alertas na palavra de Deus que nos apontam a direção com relação a falsos profetas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, dos versículos 15 a 23, Jesus alerta contra os falsos profetas, que serão conhecidos pelas coisas que eles fazem. Eu vou ler só o versículo 15. Cuidado com os falsos profetas, eles chegam disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos selvagens. Cara, é muito, gente, eu estou sendo muito sincero, cara, é muito fácil manipular. Eu estou sendo muito sincero com vocês, porque assim, tem me doído ver o tanto de pessoa que tem sido manipulada. A pessoa vem para a igreja muito quebrada emocionalmente. Aí ela vai, ela senta aí, e ela começa o louvor, a unção do Senhor presente, ela se quebranta na presença do Senhor. Ela levanta a mão, começa a chorar. Aquele falso profeta já cresce o olho, já fala, presa fácil.
É só eu chegar ali e falar assim: Deus enxerga o que você está passando. Cara, isso não é óbvio? Aí a pessoa fala: é verdade, Ele enxerga, obrigado, senhor profeta. E cai em qualquer coisa. A gente precisa falar um pouco mais sobre a maturidade dentro da igreja. Mas ele diz mais. Em outras passagens nós podemos ler o seguinte: Jeremias, capítulo 23, versículo 16 a 17. Olha como isso é antigo, é antes de Jesus. Não escutem o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças. Dizem coisas que eles mesmos inventam, e não aquilo que eu falei. Eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem: tudo irá bem. E dizem aos teimosos: a desgraça não cairá sobre vocês. Agora, como a gente pode saber se a profecia vem de Deus ou não? Colocando a profecia à prova, como eu disse. 1 João 4, 1, 2 diz assim: meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ou seja, o que ele está falando? Muitos daqueles que dizem que têm o Espírito de Deus, cuidado, não abra o seu coração, não dê espaço para que ele muitas vezes fale com você alguma coisa. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm, vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. E assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como ser humano tem o Espírito que vem de Deus. O que as pessoas precisam entender é que nós não precisamos mais de um guru espiritual. Quando Jesus naquela cruz morre, o véu é rasgado de cima a baixo, e nós temos acesso a Deus. E o que muitos falsos profetas desejam é costurar novamente esse véu para que você seja uma pessoa totalmente dependente deles. Gente, a manipulação é tão real. Houve um caso, num passado não muito recente, de uma igreja aqui da região, onde os pastores ajeitavam até casamento, do tipo: Maurício, Deus me falou que você vai casar com fulano. E aí chegava para fulana e falava: Deus me falou que você vai casar com Maurício. Todos esses casais que o pastor juntou estão separados. Por quê? Porque não foi Deus que uniu. Deus une as pessoas, e ainda assim o divórcio está comendo solto, porque as pessoas são desobedientes. Agora, quem dirá quando não vem de Deus? Recentemente nós pegamos uma família que veio dessa igreja, 10 anos afastados dos caminhos do Senhor. Quanto essas pessoas não perderam por estarem longe da presença do Senhor, porque foram feridas, porque colocaram tudo no mesmo bolo. Igreja é tudo igual, pastor é tudo igual, profeta é tudo igual. Manipula-se a vida financeira. Cria-se uma dependência. Eu não sei se eu devo ir com um tênis azul, com um tênis amarelo, então eu vou ligar para o meu profeta de estimação para ele orar por mim. Eu não sei se eu cozinho macarrão ou lasanha no domingo, vou perguntar para o meu profeta. Deixa eu te falar uma coisa: se Deus tem uma mensagem para você, essa mensagem vai chegar. Você não precisa ficar ligando para o seu profeta. Deus vai mandar alguém falar para você. Deus vai mandar alguém bater na porta da sua casa e trazer o recado. E o recado não vai ser só uma caneta, vai ser uma caneta assinando o documento XYZ. Deus não gosta de trabalhar com enigmas, meu amigo. As pessoas acham que Deus está brincando de caçar palavras. Vou aqui dar uma letra só para você, daqui um mês eu volto com o resto da palavra. Quando a profecia vem do Senhor, você precisa entender que Ele vai cumprir exatamente aquilo que Ele disse. Agora, a verdade, muitas dessas manipulações, como eu disse, dá pela falta de maturidade, porque líderes manipuladores geram ovelhas infantis. Desculpa falar isso, talvez você tenha sido manipulado, mas o que esses líderes querem é te manter infantil, é fazer com que você não cresça, para que você não beba da palavra e não amadureça. Quer que você se mantenha apenas no leite, não vá para o alimento sólido. Pessoas muitas vezes querem isso, querem
ser manipuladas e dependentes, talvez por conta da sua história, de um passado doído, de um passado sofrido, de coisas que viveu lá atrás. Elas precisam do herói, elas precisam de alguém para se apoiar, porque elas não têm confiança, elas não têm segurança, elas não conseguem tomar decisões sozinhas. Mas por outro lado, nós também temos líderes feridos, que querem ser o herói de alguém, querem se sentir o máximo, querem se sentir importantes e poderosos. Sabe por que não me dói falar essa mensagem? Porque aqueles que são profetas verdadeiros sabem que Deus usa. Agora aqueles que estão agindo como falsos profetas, esses vão ficar bravos com essa mensagem. Se essa mensagem chegar a esses falsos profetas, eles vão ficar boladão. Agora quem é de verdade, quem realmente Deus fala, entrega a palavra, vai concordar com o que eu estou falando. Quem conhece a história de Balaão? A história de Balaão conta que ele era profeta, e aí o rei queria pagar para ele profetizar contra o povo de Israel. Agora Balaão não era um falso profeta porque ele profetizava errado, não. Ele era um falso profeta porque ele profetizava com o intuito de ter ganhos pessoais, ganhar dinheiro, e não aquilo que Deus... Você entende? A motivação era a motivação errada. Ele manipulava para manter as pessoas perto dele, dando dinheiro para ele. E quantos não fazem isso? Quantos não fazem isso ainda no dia de hoje? Às vezes não é nem dinheiro, mas é o poder, é o status. Vai viajar no avião do cantor, vai comer na casa do jogador. Presta atenção e divulga. Você não precisa de um guru, você precisa de Deus. Você não precisa de um líder espiritual para falar que roupa você deve vestir, com quem você deve se casar, o que você deve fazer. Você pode até pedir conselhos, mas uma vez que ele disser, se você não fizer isso você vai para o inferno, se você não agir dessa forma, Deus não está com você, é uma atitude manipulatória, e você não deve e não pode aceitar de jeito nenhum. Efésios 3:10, eu quero concluir essa mensagem dizendo: isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas formas diferentes. Existe algo poderoso na multiforme sabedoria de Cristo. Existe algo poderoso aqui, porque o que muitas vezes muitos pastores dizem é: se você está na minha igreja, você não pode ouvir o pastor da outra igreja. Se você está na minha igreja, se você gosta do Yahweh Worship, você não pode ouvir X igreja, X banda. Cara, eu vi o Douglas Gonçalves fazendo um comparativo, fazendo uma ilustração a respeito da multiforme corpo de Cristo, e ele fala, como seria? Ele diz, né? Ele pega um copo d'água, e eu vou tentar explicar para aqui, isso me deu ideia agora, né? Porque é o que ele fez. Ele falou: quando a gente bebe água, muitas coisas acontecem. A gente abre a boca, a gente move a língua, o nosso organismo ele começa a trabalhar, muitas coisas funcionam aqui, muitas coisas começam a ser limpas após nós ingerirmos água, amém? Só que existe algo muito louco, e ele diz: imagina a boca conversando com a mão. A mão está segurando, e existe um movimento que ela precisa fazer para a água entrar na boca. Ela precisa virar a garrafa, e ela precisa fechar e segurar bem apertado. E a boca dizendo: o que você está fazendo, mão? Por que você está fechado? A mão vai falar: não, porque o cérebro mandou eu fechar aqui para colocar água. Não, mas você tem que abrir, porque ele mandou eu abrir. E aí ele fala: não, mas calma, como que eu vou abrir? Se eu abrir vai cair. E a mão fala para a boca: não, mas você tem que fechar, porque ele mandou eu fechar. Você está entendendo o que eu quero dizer aqui? É a multiforma, como nós operamos diferentes, como pessoas têm dons diferentes, como pessoas fazem coisas diferentes, e isso é lindo dentro do corpo do Senhor. Então, ao mesmo tempo que nós temos que avaliar se aquilo que tem sido dito pelos profetas é algo que vem de Deus, nós temos que parar também de julgar outros lugares, simplesmente porque não fazem aquilo que nós fazemos, não tocam aquilo que nós tocamos.
Eu sei que eu desvirtuei um pouco a palavra nesse final aqui, mas eu creio que eu estou falando para uma galera madura espiritualmente, e talvez é isso que você vai levar daqui para fora. Pastor não é dono de ovelha, a ovelha é do Senhor, mas ao mesmo tempo nós temos que ter o zelo e o cuidado de entender quando nós devemos agir e como nós devemos agir. Eu tenho a obrigação de proteger as ovelhas que estão aqui. Se eu enxergar alguma coisa errada, o meu papel como pastor é falar: não faça isso, não está legal, não haja dessa forma. Mas no fim das contas, a decisão é única e exclusivamente de cada um de vocês, e aí as consequências também serão de vocês. A igreja fere pessoas? Muitas vezes sim, mas na maioria das vezes existe uma imaturidade e uma vontade de ser manipulado, e isso é cruel e mal para o corpo de Cristo. Eu queria pedir que você feche seus olhos onde você estiver. A manipulação é algo diabólico. Nós vemos isso como a serpente manipulou Eva ali naquele lugar. É isso mesmo, Eva, que o Deus te disse, para que você comesse, que está tudo bem. A manipulação nos afasta da presença do Senhor. Geralmente a manipulação, ela faz com que nós caiamos em pecados que nós, de forma clara e sóbria, não cairíamos normalmente. O medo exacerbado de ter uma maldição lançada contra as nossas vidas, porque nós não obedecemos ao pastor XYZ, isso também nos afasta da presença de Deus, porque às vezes é Deus quem está te dando um toque do tipo: caminha, filho, pisa nessa terra que eu preparei para você, coloque o seu pé, que eu vou abrir o mar. E aí o pastor está lá: não faça isso, porque ele sabe que a partir do momento que você experimentar a vontade do Senhor, você vai olhar para trás e vai falar: eu não preciso de você, eu preciso dele, e é para ele que eu vou correr. E para nós pastores, a consciência e a responsabilidade de que as ovelhas são de Cristo. Nós sabemos que é inevitável que muitos vão chegar, outros vão embora, e está tudo bem, faz parte. Nós não somos donos, nós somos instrumentos do Senhor para a restauração. Desde que eu seja zeloso, desde que eu seja cuidadoso, amoroso com aquilo que o Senhor tem me confiado, não depende de mim a permanência de pessoas ou não. Agora nós precisamos levar a sério e buscar mais profundidade do Senhor. Jesus está aqui nessa noite, porque primeiro Ele enxerga o nosso coração, e Ele sabe o quão poderoso e o quão especial é a vida daqueles que se entregam a Ele. Ele sabe o poder que Ele pode usar através da sua vida para que você seja uma pessoa que cumpra o propósito e o chamado que Ele tem na sua vida. Eu não sei se existe alguém aqui hoje que nunca entregou o seu coração para Jesus, alguém que nunca disse: Senhor, eu te aceito no meu coração, e eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Mas se existe alguém aqui hoje, eu quero te falar que Jesus está aqui. E talvez você nunca tenha entregue o seu coração, porque você até começou aí, mas foi fortemente machucada por pessoas que não brilharam Cristo na sua vida. Mas hoje eu quero te falar que Jesus quer mudar essa história. Se você está aqui ou nos assistindo online e deseja entregar o seu coração para Jesus, eu quero te conhecer, eu quero te convidar a conhecer verdadeiramente quem Jesus é. Não esse Jesus que esses falsos profetas dizem, não esse Jesus que esses falsos profetas apresentam como um Deus bravo, um Deus interesseiro, um Deus manipulador. Não é. Eu quero te apresentar o Jesus de amor que muda a nossa história e escreve os nossos nomes no livro da vida. Eu quero te dar a oportunidade, se você está aqui hoje
e deseja entregar o seu coração para Jesus, levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar. Se existe alguém aqui hoje que deseja entregar o coração para Jesus, levante a sua mão e nós vamos orar em nome de Jesus. Se você está nos assistindo online e deseja fazer essa oração também, eu quero que você coloque a mão no seu coração e repita comigo essa oração. E após essa oração, se você entregou o seu coração para Jesus, está aparecendo um QR Code na sua tela, que você escaneie esse QR Code, que você fale com a gente, para que a gente também possa te ajudar. Mas repita comigo assim essa oração: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Eu confesso, Senhor, o Senhor como meu único Senhor e o meu Salvador. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados e me ajuda nessa caminhada, em nome de Jesus, amém. Agora eu queria pedir que você ficasse em pé no seu lugar, e nós vamos orar por aqueles que um dia foram machucados pela manipulação, aqueles que foram machucados por essa cultura do medo, por esse autoritarismo maléfico que tem machucado e afastado tantas pessoas da presença do Senhor. Talvez você conheça alguém que tem vivido isso, já passou por isso e não frequenta a igreja exatamente por essas razões. Nós vamos pedir em nome da igreja perdão e que Deus encontre o coração dessas pessoas que estão machucadas, que Deus ache e estenda a sua graça e o seu amor e misericórdia sobre a vida dessas pessoas. Será que você pode fazer isso comigo? Então vamos orar. Senhor Jesus, nós entregamos, Deus, a vida de todos aqueles que foram enganados, que foram manipulados, Senhor, que tiveram, Senhor, o medo colocado como algo forte para que não se relacionassem verdadeiramente com o Senhor. Pai, nós pedimos perdão em nome da igreja, Senhor, por todo abuso emocional, por todo abuso espiritual, Senhor, a cultura do medo, Senhor, a manipulação. Nós repreendemos, Senhor, e pedimos: Deus, perdoa os pecados do teu povo. Deus, estenda a sua graça, encontre os corações daqueles que foram feridos. Senhor, estenda o seu amor, que o seu Espírito os visite, Senhor, nessa noite, e que eles possam ser, Deus, inundados com a presença doce do teu Espírito Santo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que eles não fechem as portas para o Senhor, Deus, mas que a partir dessa cura que o Senhor começa a operar na vida dessas pessoas que foram feridas, Deus, nós pedimos, Deus, que elas abram os seus corações e as suas mentes, para que elas possam se relacionar de maneira linda, Senhor, intencional e genuína contigo, Senhor. Senhor, nós oramos também, Deus, por aqueles que ainda hoje estão presos, Deus, a esse pensamento, a essas pessoas, Deus, que não querem o bem das suas ovelhas, Deus, mas estão interessadas em coisas, em benefícios próprios. Que o Senhor abra os olhos, Deus, que o Senhor tire as escamas dos olhos, Deus. Deus, que os profetas verdadeiros não sejam envergonhados por conta desses falsos profetas, que os profetas verdadeiros, Deus, não percam a credibilidade, Senhor, por conta desses falsos profetas, Deus. Nós pedimos, Deus, que o Senhor use, Deus, pessoas que carregam esse chamado, e que o Senhor derrame ainda mais intrepidez, unção, ousadia, para falar especialmente com aqueles que estão presos a isso. Sabe, Deus, aqueles que estão tentando e buscando ajuda, Senhor, mas estão tão dependentes que não conseguem caminhar. Que o teu Espírito os liberte nessa noite, Pai. Que eles possam viver algo novo. Estenda o seu amor, Jesus. Estenda o nosso amor como igreja também. Nós não os julgamos, Deus. Nós os amamos. E queremos, Deus, que eles se sintam amparados pelo Senhor. Usa as nossas vidas, Deus, para trazer palavras de conforto, de amor e de libertação na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus eu oro, Deus. Eu te agradeço. Amém e amém.
Estava lembrando aqui, sabe um cara que é profeta sério, seríssimo? Ronaldo, cara de Deus. Eu acho que ele já profetizou sobre a minha vida umas 5, 6 vezes, e todas, sim, mas na cabeça, para provar para vocês que esse chamado existe e é real. Que vocês orem pelos profetas de verdade, que vocês orem pelos profetas dessa igreja, pelo pastor Daniel, pelo Ronaldo, por tantos outros que estão dentro dessa igreja aqui, e são pessoas sérias, que não buscam seus próprios interesses, mas querem trazer a revelação da palavra do Senhor. Que eles não se diminuam, que eles não se intimidem diante dessas pessoas maldosas que querem simplesmente o ganho pessoal. Eu acho que deu dessa série. Semana que vem a gente começa outra coisa, faz outra coisa, mas eu creio que o momento de denunciar aquilo que tem sido feito é isso, e foi isso. Então quem viu, viu, quem não viu, vê no YouTube, mas a gente segue daqui, o nosso papel foi feito, e eu peço que você continue denunciando as atrocidades que Satanás tem feito, destruído a vida de pessoas, amém? Eu queria, antes de terminar, levantar um clamor pela vida do pastor Rubem. E eu queria pedir que você, quem conhece o pastor Rubem? Ele está internado e a gente vai orar por ele, declarar cura sobre a vida dele, saúde, e que o Senhor o visite onde ele estiver. Senhor Deus, nós oramos pela vida do pastor Rubem, Deus, naquele leito de hospital, que o Senhor visite a sua vida, que o Senhor limpe o seu organismo, traga de volta o funcionamento perfeito. Nós repreendemos todo espírito de morte, Senhor, todo espírito que queira ceifar a vida do pastor Rubem, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos vida sobre ele. Declaramos que toda enfermidade bata agora em retirada, declaramos a sua cura, Jeová Rafá, sobre a vida dele, e que todo mal não prevaleça, mas que a sua recuperação seja rápida, para que ele seja testemunha real, e que os médicos vejam que o Senhor ainda faz muitos milagres, Senhor. Acalme o coração da Cida, dos filhos, capacite os médicos, mas que todos ali saibam que quem fez o milagre foi o Senhor, Deus. Eu te agradeço por tudo, Senhor, e eu oro para que o Senhor leve cada um dos meus irmãos em segurança, Deus, para que o Senhor estenda a sua graça, as suas bênçãos sobre a vida deles, Deus, e em nome de Jesus, que eles sejam levados em paz, e que o dia deles seja abençoadíssimo, em nome de Jesus, amém.